poucos minutos, dar aqui uma apresentação para nós, tá bom? Amém. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Eu me encontro aqui, como o pastor já falou, na Alemanha, né? Tem um ministério aqui fazendo discípulo nas nações. Amém. Louvado seja Deus. O que mais que eu posso falar? Então, nós temos a rede social, como o pastor falou, nós estamos trazendo a palavra de Deus, né? Lá no YouTube e também no Facebook, né? Então, você que gostaria de conhecer um pouquinho dos nossos trabalhos, né? Porque é tudo para a glória do nome de Jesus. Então, fique à vontade aí. Amém? Tá bom. Tá bom. Então você está na Alemanha, tem um ministério também que é dedicado às nações, não é? E então, Correto. glória a Deus pela sua vida. Nós temos aqui sido impactados também pelo seu ministério, aqui na nossa igreja, alguns irmãos que acompanham também o seu ministério. Nós temos sido muito edificados com aquilo que Deus colocou nas suas mãos também, não é? Os dons que o Senhor tem partilhado consigo, e nós temos sido edificados e surgiu então essa oportunidade também de nós estarmos a partilhar aqui hoje uma palavra para edificar os irmãos, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para quem está aí desse lado e para nós também, que vai ser um momento de edificação e de crescimento, tá bom? E se às vezes nós por acaso não mencionarmos alguém que está aí desse lado, nós vamos estar aqui a partilhar a palavra, por isso esteja a participar aí, carregar no coraçãozinho para dar ânimo aqui às coisas também, e também estar a estar e a participar connosco, tá bom? Deus abençoe a todos, bem-vindos. E nós vamos então, já cantamos um louvor bastante desafinado, mas foi para a glória do Senhor, por isso agora nós vamos então dar início aqui à palavra que nós queremos partilhar com a igreja, com os irmãos. E como eu falei no início, algumas pessoas já estavam aí, nós vamos falar sobre o Apocalipse, especificamente nós vamos abordar aqui as cartas às igrejas. Nós não vamos abordar nenhuma especificamente, mas vamos abordar aqui coisas que estão relacionadas entre essas cartas, e também alguma coisa que o Senhor colocar no nosso coração para nós falarmos sobre alguns assuntos até bastante interessantes que tem aqui, para nós trazermos para a nossa realidade. As cartas às igrejas, elas têm algumas particularidades, e elas estão a trazer uma mensagem para uma igreja especificamente, estão a trazer uma mensagem da parte de Jesus, uma mensagem que foi entregue ao apóstolo João e que foi entregue a uma igreja numa geografia real, e que essa mensagem, essa igreja, ela é também aberta às igrejas hoje, à nossa realidade. Até porque quando nós lemos as cartas às igrejas, ela começa por dizer ao anjo que está na igreja tal, e depois no final ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E isto é interessante porque ela é especificamente para uma igreja, mas no final ela é para ser aplicada a uma igreja, mas a mensagem é para as igrejas, ou seja, ela amplia a mensagem, ela não está restrita só a uma igreja geográfica. Então ela é ampliada para todas as igrejas. E nós vamos então partilhar aqui alguns pensamentos acerca das igrejas. E eu quero passar a palavra à apóstola, se quiser introduzir alguma coisa já, começar a colocar algum pensamento aí, fica à vontade. Não, eu vou entrar com a introdução, né, com relação ao João, né, o último dos apóstolos que está nesse período nesta ilha, né, levado cativo, né, está ali preso nesta ilha de Pátima, né, fica ali na Ásia, né, aleluia, ele se encontrava em Éfeso, né, e o imperador Demiciano levou ele para lá por causa da perseguição aos evangelhos, né, aleluia, né, nós sabemos que até o dia de hoje muitos tentam calar o povo de Deus, e ele não foi diferente com aquele homem, né, que, aleluia, foi levado ali para a ilha de Pátimo para ser preso, ficar calado, para não divulgar mais o evangelho, até porque esse imperador foi um dos mais cruéis da época, né? E ali o Senhor se revelou, aleluia, para João,
de uma maneira extraordinária, de uma maneira ao qual nós vimos ele no corpo de glória, não mais na carne, mas no tempo de glória, e o Senhor estava ali já mandando a mensagem para as 7 igrejas, e hoje que se encontrava na Ásia, em Turcai, né? Aqui em Turquia, e agora só vê os estrombos, né? Muito bonito lá, só vê os pedacinhos caquinhos, né? Do que restou, porque eles não ouviram o que o Espírito disse à igreja, né? E então ele estava ali, o Senhor se revelou em cada dessas igrejas. Aleluia, foi direcionada uma carta, e uma carta ao qual Jesus, que conhece tudo e todos, né? O Senhor conhecia cada igreja, e ali ele vem descrevendo a sua alegria e a sua insatisfação com aquela igreja. Amém? Se eu quer dar procedência, eu continuo. Sim, eu posso continuar. Sim, Jesus realmente ele vem trazer então ele aponta fatores que são positivos nas igrejas e menciona e salienta um ou dois ou mais maus que precisam de ser retificados, precisam ser corrigidos, e então ele incentiva a igreja, dá uma orientação, aponta um problema que está a acontecer naquela igreja e diz à igreja para se arrepender, ou seja, para ela voltar às velhas obras, não é? Aquilo que eram as boas obras que foram deixadas para trás ou coisas que foram desprezadas pelo povo. E, por exemplo, aqui na primeira carta, que é a carta a Éfeso, não é? Nós conhecemos muito esta carta, que é quando Jesus diz que eles deixaram o primeiro amor. E ontem estava a refletir sobre aquilo que Jesus fala aqui, e eu entendi que este povo, eles estavam a andar em modo automático. Eles estavam a fazer coisas e coisas bíblicas, serem persistentes, suportar os homens maus, ver quem era apóstolo e quem não era. Ou seja, havia uma atividade, uma rotina deles que tinha boas obras, de facto, mas eles estavam a andar no modo automático, estavam a fazer uma coisa de forma mecanizada. Tanto é que, apesar de eles estarem a fazer aquilo, Jesus diz que o primeiro amor ficou lá atrás. E isso ensina-nos uma coisa importante, que é que nós podemos estar a fazer muitas coisas, nós podemos estar a fazer coisas certas, mas ainda assim estarmos longe do primeiro amor, estarmos longe daquela sensibilidade ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo às vezes vai nos mandar fazer determinadas coisas e nós entramos num processo de resistência. Nós até temos boas obras, nós até temos caridade, nós até perdoamos, nós até fazemos muitas coisas e conseguimos discernir algumas coisas, mas quando entra neste ponto em que nós deixamos de estar sensíveis ao Espírito Santo, não ouvimos o Espírito Santo, o relacionamento, a sensibilidade, a simplicidade da obediência, ela fica para trás. Então esse primeiro amor começa a desaparecer e nós entramos num processo mecânico. E o Espírito Santo vai começando a ficar cada vez mais constrangido, e então chega um ponto em que nós, por mais coisas que estejamos a fazer, o primeiro amor ficou lá atrás. Essa intensidade. Então há uma necessidade de arrependimento por causa dessa falta de sensibilidade, essa intensidade no relacionamento que muitas vezes nós já tivemos no passado, mas deixamos de lado. Eu comparo isso com casamento, né? Quando a pessoa vai conhecer o seu namorado, ela tem aquele primeiro amor, ela se dedica, né? Ela vai se encontrar, ela se arruma, ela fica cheia, né? Mas depois casa, começa a virar aquela rotina e vai virando, por isso muitos relacionamentos hoje se acabam. Assim também é um relacionamento com Deus, na igreja, né? Deus muito fala sobre a noiva, ele compara muito ao casamento, devido a isso, né? Aquele primeiro amor, todo mundo alegre, aquele encontro, palavrinha, bilhetezinho. Depois, com o tempo, né, aquilo se perde, né? Que vem as rotinas, e assim é a igreja hoje.
Elas começam muito bem, aquele primeiro amor, querendo conhecer Jesus, se dedicar às coisas de Deus, fazer com amor. Ou depois, com o tempo, ela já começa a tratar as coisas de Deus assim como uma coisa normal e desinteressando com a obra verdadeiramente, né? Ela começa já a procurar os seus interesses. É tipo o casamento mesmo, né? Às vezes, tanto um quanto o outro procura sempre os seus interesses e não mais o do outro, né? O casamento é conjunto e a igreja é um conjunto. Você tem que amar as coisas de Deus. Você não pode ir para a igreja porque você precisa de uma casa, porque você precisa recuperar o seu casamento, porque você precisa de uma porta de emprego. Você tem que se voltar para Deus, aleluia, amar a Deus acima de qualquer situação. Você pode estar passando o que tiver que passar, mas você ama. É como, né, a gente fala quando casa, o pastor fala, né, na doença, é na dor, né? Então é nessa hora, é na hora da sua dor, na hora que tudo está indo mal na sua vida, como o próprio aqui apóstolo João. Ele está numa situação muito difícil, preso ali num trabalho árduo, que ali as pessoas morriam porque o trabalho era pesado, mas ele não deixou de estar ligado com o Senhor. Ele estava ali, aleluia, nos momentos mais difíceis. E nós vimos pela Bíblia toda que a maioria dos profetas e dos apóstolos, eles tinham mais comunhão com Deus quando eles estavam asilados, presos, né? Aleluia, judiados. Então, isso está faltando realmente na igreja, até porque a Bíblia diz que o amor de muito vai se esfriar, mas nós não podemos deixar, né? Aleluia, o nosso se esfriar. Então, é isso, né? E essas cartas é interessante porque também é o dia de hoje que nós vivemos, né, pastor? Se o senhor quer falar, pode falar. Mas ele aqui estava chamando a atenção desse povo. Porque esse povo, eles começaram a fazer as coisas e acabaram esquecendo do primordial, guardar o amor de Deus na tábua do seu coração. E é o que falta hoje. Nós precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa. E a igreja estava indo muito bem. Nós vimos hoje, a igreja pode estar com a sua aparência boa, cheia de membros, mas às vezes não socorre o seu irmão, não ajuda aqueles que estão lá fora, né? Porque o pessoal só acha que o irmão é aquele que está dentro do templo. Mas nós temos aí orfanatos, abrigos, asilo, que tem muitos crentes que nunca botou o pé, não sabe nem o que é um orfanato. Então isso também é uma forma de amor. Né? Louvado seja Deus, coisas que vão se esquecendo. As pessoas acham que é só comunhão na igreja e acabou. Não, nós precisamos demonstrar esse amor aí fora, em nome de Jesus. É verdade. Glória a Deus. Esse exemplo que você fala aí sobre o casamento, a ideia do relacionamento é precisamente a melhor ideia para descrever aquilo que estava a acontecer aqui nesta igreja. Mas também este desvio, não é, desse primeiro amor, dessa intensidade, ele pode ser reparado, não é? Porque aqui diz que lembra-te de onde caíste, ou seja, Jesus não está a relembrá-los o momento. Ele está a dizer assim, lembra-te de onde caíste, significa que está na memória, eles sabem o que aconteceu. Então, lembra-te de onde caíste. Existe quando nós somos confrontados com esta realidade, existe uma necessidade de nós refletirmos e de nós entendermos aonde é que nós caímos. Porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai nos mostrar onde nós caímos. Eu recordo uma situação que aconteceu comigo também, que eu tomei uma decisão drástica na minha vida, foi uma baboseira que eu fiz, e eu lembro-me que quando eu tomei essa decisão, o Espírito Santo trouxe-me para este texto. E o Espírito Santo disse-me assim, olha, lembra-te de onde caíste. Foi só isto que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Lembra-te de onde caíste. E eu fui e tomei a decisão. Passados anos que eu entendi que eu precisava de voltar à casa do Senhor, que eu precisava de estar onde o Senhor me chamou para estar. Eu lembrei desta palavra e aprendi uma grande lição.
Então, eu tenho a certeza que Deus não nos deixa à deriva. Deus vai nos marcar e vai nos sinalizar onde nós estamos e onde nós caímos ou não. Então, é uma questão de nós refletirmos onde nós estávamos e para onde nós precisamos de ir também. E Jesus, nós sabemos que Jesus, ele vai voltar. E que ele fala aqui depois ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore, não é? Da vida que se encontra no paraíso. Ou seja, Jesus está a dizer assim, olha, vocês precisam de se arrepender porque há uma vitória que vocês precisam de viver aí na terra, porque há um lugar maior para onde vocês estão a ir. E que aquilo que vocês estão a viver aqui, agora, neste momento, isso não se compara e há uma visão maior pela qual vocês têm que olhar para lá para se poderem santificar. Ou seja, olhem para onde vocês estiveram, para onde vocês caíram, onde vocês estão agora e voltem ao primeiro amor para focarem novamente na visão, naquilo que são as promessas divinas para vocês. Exato, e nós vamos ver que muito chamado de Jesus, né? A gente vê que Filadélfia era aquela super 100% para Jesus, né? E as demais ele está sempre chamando porque nós vimos isso hoje. Laodiceia era uma igreja muito rica, até porque a localização dela era um local muito rico, né? Então ela se achava autossuficiente, embora todas as outras estavam na pobreza, passavam muita luta, Laodiceia já não passava tanta luta. E hoje nós estamos vendo isso. Pessoas que muitas das vezes não estão tendo muita luta e não buscam muito. Por isso, muitas das vezes, nós precisamos da luta. Aí eu sempre oro, Senhor, não me tire da luta, mas que eu passe a luta. Né? Porque muitas das vezes, se você ficar totalmente ausente de lutas e de problema, você não busca. E esse é o maior perigo. Então, Jesus estava alertando a igreja do perigo que elas estavam vivendo, colocando coisas satânicas, né? Trazendo costumes, né? Aleluia, trazendo costume, prostituições, né? Nas igrejas. Então, o Senhor estava chamando a atenção que estavam trazendo um mundo já para dentro da igreja, coisa que hoje nós estamos vendo isso. A sujeira, né? O povo não está mais ouvindo o que o Espírito está dizendo à igreja. Agora o povo quer ouvir o seu ego. Eu quero, eu posso, eu venho suja e permaneço suja. Eu posso fazer o que eu quero agora dentro de uma igreja, até porque você hoje pode escolher o tipo da igreja que você quer frequentar. Né? Hoje você pode estar aí, né, como se você olhasse uma revista e falava, eu quero essa porque se combina comigo. Só que as pessoas têm que se preocupar em escolher a igreja que Cristo está querendo. Nós não seremos 100%, a igreja de Cristo somos nós, né? Todos nós temos pecado, mas nós temos que sinalizar e ver aonde o que nós estamos comendo, separar, aleluia. Então Jesus, ele estava mandando, aleluia, ao apóstolo escrever essas cartas para que viesse despertar, porque as igrejas estavam muito no oba-oba. Muito no oba-oba, né? Aleluia, trazendo os costumes de muitas... por exemplo, né, que na época havia esse imperador, ele botou muitos templos para ele ser adorado. Ele se colocou como Deus. Foi o único na época, né, que se colocou como Deus. E as pessoas dentro da igreja estavam levando esse costume, né, para dentro da igreja, idolatria, louvado seja Deus. E hoje, irmão, a idolatria não é somente imagem. Nós vimos que muitas das vezes a pessoa ela não chega diante de Deus para o adorar. Ela já chega dentro da igreja trazendo seus problemas, adorando seus problemas. Por incrível que pareça, dá muito ênfase ao problema e esquece de ter um relacionamento com Deus. Foi isso que estava acontecendo com a igreja. Eles não estavam preocupados em ter um relacionamento com Deus, né? Eles começaram, tanto é que ele vai alertar da falta do primeiro amor, porque eles estavam já afastando do relacionamento com Deus. E o Senhor hoje está mandando dizer para nós, vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos vendo a coisa cada dia mais se apertando e vai ficar pior, né? Mateus 24 diz isso, né? E nós precisamos verdadeiramente ser igreja. Aleluia. Não é aparência, né? Muitos se preocupam muito em aparência de igreja, mas às vezes é um sepulcro caiado, né? Só tem aparência. Então é necessário, né, que nós possamos, né, aleluia, fazer a vontade de Deus,
né? E observar essas cartas, porque essa carta é para o dia de hoje, é revelação, é algo que está trazendo à luz, é algo chamando a nossa atenção. E não adianta naquele dia dizer, mas Senhor, eu profetizei, eu louvei, eu fiz e aconteci, porque a palavra diz que ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, né? Porque Jesus nos conhece, assim como ele conhecia todas essas igrejas. Amém? É verdade. E esses problemas, eles estão a acontecer hoje, não é? Eles acontecem hoje e há uma realidade que nós que procuramos viver esse relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos de entender que as cartas do Apocalipse, elas vêm trazer ensinamentos e alertas para nós hoje. E eu quero destacar aqui duas situações aqui. Que é que há aqui duas cartas em que as pessoas... tem dois grupos aqui que são identificados, que não se corromperam, que é a mensagem a Tiatira e a mensagem a Sardes. Em Tiatira está Apocalipse 2, o versículo 24 e 25, diz assim: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vós, tão somente conservai o que temos até que eu venha. E no capítulo 3, o versículo 4, a Sardes diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. E eu tive uma lição muito importante daqui, que é, estas duas igrejas tinham aqui problemas sérios que o Senhor Jesus identifica-os, mas ele diz assim: olha, no meio dessas confusões que vocês estão a viver, no meio dessas abominações que eu estou a ver no vosso meio, há um grupo aí que não se contaminou. Há um grupo aí que eu não vou colocar uma carga além da que eles já têm, porque eles têm guardado o seu caminho, eles têm guardado e conservado a pureza diante de Deus. Então, aqui eu vejo uma grande lição aqui, que é a seguinte, e nós vivemos isso também hoje, que é, nós podemos estar no meio de uma igreja corrompida, nós podemos estar no meio de um povo que está até desnorteado, mas é possível, no meio dessa situação, guardar-se puro e santo para o Senhor Jesus. É possível ser resguardado por Deus de lutas maiores, por causa de nós estarmos no temor do Senhor e nós persistirmos na santidade, ainda que num ambiente completamente hostil. Exato, eu sempre comparo assim como a corça, né? Ela é muito branca, mas quando você passa, ela está com os pés na lama, mas o corpo dela está branquíssimo, ela não se suja. Ou seja, o pé está no mundo, mas ela não vive o mundo, né? Ela está branca, você passa assim, não sei se alguém já percebeu como é que é a corça. Ela vive assim num lugar muito sujo, ela bota os pezinhos ali, mas se você olha o corpo, está aquela coisa mais linda, branquíssima, né? Então, quer dizer, é uma lição para nós, né? A gente está com o pé no mundo, mas nós não podemos se sujar no mundo. É o que Jesus quer. E, inclusive, nessa parte daqui de Filadélfia, né? Eu acho interessante no capítulo 3, lá no versículo 10, o Senhor vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Olha Aleluia. Só. Essa passagem, ela me chama muita atenção, porque ela é muito forte. Nós estamos vivendo períodos de tentações, tanto externa como interna, né? Nós temos as nossas lutas interiores, porque enquanto tivermos com essa carnezinha aqui, é uma batalha, né? Louvado seja Deus. E nós temos também a exterior, mas ela aguardou com paciência. Nós vamos ler Salmo 40, esperai com paciência, esperei, né? Ele fala do passado, que ele tinha esperado com paciência no Senhor, e ele livrou ele de um surto, né? De um lamaçal terrível. E aqui o Senhor está dizendo para essa igreja que ele estava satisfeito e feliz porque eles estavam aguardando com paciência em Deus. E Deus trabalha para aquele que nele espera. E conforme eles esperavam, Deus falou assim: vai vir uma tentação terrível sobre a terra.
mas eu vou livrar vocês porque vocês sabem esperar em mim. Vocês sabem esperar em mim, vocês não são precipitados, não são ansiosos e nem tampouco murmuradores, porque todo esse procedimento, né, de ansiedade, né, aleluia, de nervosismo, de falta de paciência, vai com certeza nos levar à murmuração. E a murmuração é um grande problema. Por causa da murmuração e a falta de fé, porque a murmuração traz isso, eles morreram no deserto com promessas, né? O povo tinha promessa de se atravessar e ir para o outro lado, mas acabaram morrendo, aleluia, dentro de um deserto, porque murmuraram, não tiveram paciência, então temos que crer. Aleluia, independente do que nós estamos vivendo hoje, talvez você olha para a tua conta bancária, tu não tem dinheiro, talvez tu não tenha nada, mas tu tem que ter paciência e crer que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir, independente do que você passe, mesmo que você passe agora pelo vale da sombra e da morte. Tem que crer que ele falou que você vai se levantar, que você vai fazer a obra. Você pode estar no leito, podem já até estar preparando ali o caixão para você, mas uma coisa é certa, que aquele que te prometeu, que vai te colocar de pé e vai fazer você rondar pela terra, irmão. Aleluia, o médico pode dar diagnóstico de câncer, de AIDS, está no último estado, tu tem só 3 dias de vida, mas a última palavra é do Senhor. E essa igreja, ela guardava com paciência. Por isso Deus disse, eu vou proteger, sabe por quê? Aleluia, vocês não vão se precipitar, vocês vão aguardar, e a tentação vai descer sobre a terra, não adianta. Vai ser uma tentação, nós já começamos o princípio dela. É muito grande. Nós pensamos, muitas das vezes, pensamos até mesmo querer sentar um pouquinho, respirar um pouquinho fora da presença, né? Porque é muito baque, vem muitos os porquês, muitas interrogações, né? Ah, por que eu tenho que passar? Mas se você for ver o livro do Senhor, quem passou todas as lutas foram os justos, não foram os ímpios. Os ímpios gozavam do castelo, estavam bem, tinham os seus empregados, escravizavam o povo, esses eram ímpios. Agora, os que serviam a Deus estavam sempre do outro lado, né? Aleluia. Mas o Senhor, na hora certa, vinha e exaltava. Então, aguarde o tempo de Deus. Isso aí vai ser ótimo para esses tempos difíceis, complicados, e as tentações que vamos sofrendo cada dia mais, e ela vai aumentar, né? Nós estamos vendo noticiário aí de crianças sendo mortas, violentadas, é tanta coisa. Se a gente não tiver paciência, fé, aleluia, você vai tentar aí querer parar, mas não pare, porque Deus é fiel para nos guardar nesse momento de tentação. Amém? Aleluia, glória a Deus. É isso aí. Nós estamos num período que somos muito confrontados com informações, não é? E a maioria das informações que nós recebemos são informações negativas, são coisas más que nós vemos, não é? Aquilo que você estava a mencionar, aquilo que nós vemos os mídias trazer cá para fora, aquilo que é sensacionalista, não é? O fulano que matou o outro, o pai que estuprou a filha, o outro que abortou um filho, a pessoa que... Enfim, toda uma confusão de coisas, e isso vai entrando na nossa mente e vai pressionando o povo à depressão, vai pressionando o povo para se esmorecer, e deprimindo as nações, deprimindo o povo de Deus também. E hoje são dias, eu tenho incentivado a igreja e continuo a dizer, e vou continuar a dizer, nós precisamos de depender do Espírito Santo, porque há uma opressão muito grande no mundo espiritual que está a trazer um sufoco às nações, um sufoco à mente, à mente dos povos e também do povo de Deus. Nós estamos nesta atmosfera maligna, e nós precisamos de procurar a orientação do Espírito Santo, porque senão nós vamos sucumbir também, porque a opressão é muito grande. E estes são tempos de a igreja perceber que está a passar por um momento em que as nações estão a ser sacudidas, o mundo está a ser sacudido, Deus está a cobrar de nós, Deus está a cobrar as nossas más obras, Deus está a dizer a nós aquilo que Ele diz às 7 cartas, cada uma na sua particularidade.
Cada igreja vai ter que se corrigir diante do Senhor, e há uma necessidade nelas todas, que é de arrependimento. Há uma necessidade de arrependimento que o povo precisa. O povo precisa de ser confrontado com a realidade. Nós pecamos contra o Senhor e nós precisamos de arrepender e voltar às boas obras. Precisamos de voltar à comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus Cristo também. Então são tempos, eu creio, são tempos trabalhosos para nós. Nós precisamos de assumir isso. São tempos trabalhosos. Nós vamos ter que perdoar, nós vamos ter que procurar pessoas que nós precisamos de pedir perdão, que nós precisamos de alinhar a nossa vida com aquilo que Deus está a requerer de nós. Deus está a pedir à igreja que se conserte, que se coloque na posição certa. Jesus está para voltar, então para Jesus voltar há uma necessidade de correção. E aqui nestas cartas nós vemos essas necessidades, elas são claras aqui. E em algum ponto destas escrituras aqui, nós vamos estar inseridos aqui. Seja no amor, seja na divisão doutrinária, por exemplo, a carta a Pérgamo, há aqui uma situação, tenho todavia, no versículo 14, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, Jesus é aquele que tem a palavra. Jesus é aquele que tem essa doutrina. E ele está a dizer assim, olha, no vosso meio há divisão doutrinária. Há dois leques aí. Vocês estão a sustentar, ele está a dizer à liderança da igreja, que há uma sustentação, há uma permissão para criar essa dupla doutrina, essa mente confusa no povo. E isso cria divisão. E hoje, mais do que nunca, com as redes sociais, nós temos tanta informação e temos tanta coisa boa, mas também temos tanta coisa que vem trazer uma distorção, vem trazer heresias para a nossa mente, vem trazer uma camuflagem. Nós achamos que aquilo é uma coisa boa e que aquilo é interessante e tal, e a gente entra por ali e quando damos por ela, nós estamos longe dessa doutrina e acabamos por relutar contra essa doutrina. E, inclusive, com essa relação de Balaão, que Jesus aqui compara, que Balaão foi aquele profeta, né, que ganhou presente de Baraque para ir amaldiçoar o povo lá em cima da montanha, né? O povo de Israel estava lá sentado e ele ganhou presente, foi comprado. Deus está mostrando hoje as igrejas, né, que tem deixado por causa assim de dinheiro. Nós estamos vendo aí muita apostasia, muita criação de coisas, mudando a sã doutrina, né, com prosperidade, finança. Então está dizendo aqui que eles contaminaram como Balaão, ou seja, lideranças, né, que estão aí sendo financiado, o dinheirinho. Você não pode falar certas coisas no púlpito, né? Porque você é pago, você é convidado, então você tem um dinheirinho, ou você é um pastor assalariado, então você só pode ir com aquela passagem, aquele termo ali para falar para o povo. Você não pode desagradar o povo, e nós sabemos que existe igreja assim. Eu ando muito por aí, e eu sei que tem esse strip, eu não funciona comigo, né? Então, mas a gente sabe que existe isso. Então, ele está relatando aqui, né, essa parte de Balaão que havia dentro da casa dele, nessa igreja, né, louvado seja Deus, que estava se corrompendo, estava deixando de levar a santa palavra para estar favorecendo o povo, passando a mão no pecado, para poder ter números e ganhar os seus benefícios, porque o povo tinha dinheiro, botava os seus dízimos, as ofertas eram muitas, então eles deixavam de trazer a sã palavra. Então, há cartas, né, você vê que tem tudo a ver com o dia de hoje, é uma revelação de hoje, né? E nós estamos vendo tudo isso acontecendo na casa do Senhor. E o Senhor quer que nós, como o Senhor falou, se arrependemos e santificamos, porque sem a santificação
nós não veremos a Deus. E Ninguém isso é muito verá a Deus. importante. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, eu sempre comento ali na live, né, que é uma grande diferença de bênção e salvação. Bênção não tem nada a ver com salvação. Não é porque você é abençoado que você será salvo. Nós sabemos que tem tantos ricos aí que não é evangélico, tem tanta gente abençoada que não é evangélico, né? E não vai entrar, não vai ter salvação porque anda de qualquer maneira. Entende? Porque, aleluia, é uma grande diferença. Deus, ele cumpre sim. Por exemplo, se aquele ímpio, ele é justo, Deus vai abençoar, porque Deus falou que ele não pode ir contra a sua palavra. Se aquele homem pode ser até um servidor de Baal, mas ele tem um ponto que Deus não vai poder mentir ali para ele, a favor dele, Deus vai ter que realizar, porque ele disse que ele não pode ir contra a sua palavra. Se ele achar um justo, ali ele vai descer com a bênção. Então, é muito diferente. O povo de Deus tem que ficar muito ligado com isso. Achando por ser muito abençoado ou porque tem que ser abençoado. E está que Deus está se agradando. Olha, então eu tenho que ter uma mansão, porque eu sou serva de Deus e Deus tem que me abençoar, porque o servo sendo abençoado serve a Deus. Então, quando eu tenho a pessoa pensa, né? Quando eu tenho um bem material, sou bem sucedida, é sinal de que eu estou agradando a Deus. Não. Se fosse assim, esses ímpios aí bem sucedido na vida, estaria agradando a Deus. Então, há um perigo muito grande, das pessoas não saber separar uma coisa da outra. Deus quer abençoar todos, mas a salvação é para poucos. Como o senhor leu sobre a carta, né, de Sardes, né? Eram poucos que estavam fazendo a vontade de Deus. E a palavra diz que muitos serão chamados, mas serão pouquíssimos escolhidos, né? Hoje nós estamos vendo aí muita gente se convertendo, as igrejas lotadas. Olha, nós temos visto falar do evangelho até por causa das redes sociais, tem se expandido muito, mas cuidado, vamos se examinar, eu tenho que me examinar, você assim, amém? Porque a trombeta a qualquer hora pode tocar, ou o Senhor pode nos chamar a qualquer momento, e aí é que são elas, nós vamos ter que dar conta. E depois da morte segue-se o juízo. Não adianta você achar que vai morrer e vai ficar lá gritando, chorando, que vai ter jeito. Acabou. Saiu o fôlego de vida, agora vai seguir o juízo. Então, o perigo que a gente tem que se ligar, porque essa carta é para nós no dia de hoje, nós igreja. Vamos parar de pegar os costumes, parar de ser vendido. É lógico, isso vai acontecer com alguns, porque vai haver escândalos, né? Diz, ai de quem trouxer os escândalos, nós vamos ver. Não é para ninguém se espantar. Tem crente que fica desesperado, vou sair da igreja, porque meu pastor traiu a mulher. Nada disso, mas cumprimento a palavra. E eu digo assim, não fico feliz, mas é uma segurança quando a gente vê algumas coisas acontecendo desse nível, porque a gente vê que a Bíblia é verdadeira. Vai haver escândalos, mas ai de quem trouxer esses escândalos. E nós estamos vendo, então não é para o povo de Deus se espantar, largar a igreja, largar Jesus Cristo, porque teve uma decepção com alguém da igreja, eu não quero mais saber. Para com isso, vamos parar com esse negócio aí. Jesus não te decepcionou em nada. Ele não decepcionou eu em nada. O homem é falho, vai me decepcionar. Você conviver comigo, talvez você não vai me aguentar, né? Às vezes tem uma visão aqui, você é Deus. Chega aqui, eu boto todo para marchar, o pessoal sabe. Aqui em casa o povo ora, o povo canta, todo mundo que entra aqui por essa porta. Meu filho trazia os amigos dele aqui, todo mundo orava. Então ele viu que o negócio, aí ele falava, vem minha mãe, gente, todo mundo vamos orar. Então, irmão, eu sou meio assim, então é complicado. Então, você vai achar esses defeitos em mim, que eu sou meio desorientada às vezes. Mas, irmão, não podemos olhar para o homem, nós temos que olhar para o Senhor. Se você quer verdadeiramente não só gozar dos bens dessa terra, porque Deus tem promessa para nós comermos o melhor dessa terra, Deus tem. Deus não quer ver ninguém também choramingando e nem miserento aqui. Né? Lógico, isso é dom, não é para todos, é um grupo específico, não será todos. Porque se Deus abençoar todos do jeito que Ele quer, muitos vão sair da presença. Vai comprar um jatinho, uma lanchazinha, final de semana está no sol. Então Deus sabe e conhece o nosso coração. Tá? Ele sabe até onde Ele pode nos abençoar.
Se Deus te deu esse maná, dá glória a Jesus. Talvez você queria estar comendo caviar, mas Deus quer o maná. Come o maná, não murmure. Senão tu vai morrer nessa luta. Amém? E não vai ter a salvação. Então, Deus não nos decepciona. Se você ama Jesus, ama Ele acima de tudo, dos seus filhos, do seu marido. Ah, eu perdi um filho. Glória a Jesus, foi para a glória. Eu espero, né? Porque a gente fala de Jesus, então salvação individual eu não posso dizer. Mas a gente espera ver os nossos salvos. Mas isso aí não vai dizer, eu não vou largar Jesus porque eu perdi isso. Eu vou largar Jesus porque meu marido foi embora, já está morando com outra. Meu irmão, põe seu coração em Jesus Cristo. O nosso coração tem que estar em primeiro lugar em Jesus Cristo. E aí sim, o Senhor vai guardar-nos das tentações, o Senhor vai trazer aquele que tem que ser trago. Irmão, Deus, olha, pastor, até desculpa que eu me empolguei e falei muito, né? Mas eu vejo assim, eu penso e vejo assim, eu não me programo muito. Se eu ver que a vez que eu ligo, eu tô correndo, igual a Dani que dessa cá. Eu não me programo muito, sabe? Às vezes eu fico enrolada por isso, porque eu não tenho muito esse negócio de agenda, não tenho. Eu não me programo porque eu não sei se eu vou estar viva daqui a 10 minutos, então, lógico que eu tenho mais organizações, mas programar, vambora, é agora, vamos que vamos. Porque a gente não sabe o nosso tempo nessa terra. Ninguém sabe. Eu agora estou falando, mas se Deus quiser tirar o fôlego de vida, Ele vai tirar. Mas o importante é eu estar com a minha vida diante dEle, conforme Ele quer. Aleluia. Eu não estou querendo riqueza, eu não estou querendo... É lógico que todo mundo quer ter uma vida boa, é lógico que isso é de Deus, não é nada pecaminoso, mas põe o seu coração primeiramente em Deus. Ele é tudo. É Ele que traz seu marido ou sua esposa. É Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar, é Ele que vai salvar. É Ele que vai fazer tudo. Mas desde que você coloque o seu coração nele, como ele disse aqui, que nos dias da tentação dessa terra, que será grande, presta atenção, ele disse que será grande, a tentação que está para vir a esse mundo será grande, mas aquele que guardou nele com paciência, ele vai guardar. Será que hoje a gente pode dizer que Jesus vai nos guardar dessas tribulações que a gente já está vendo? Nem é pouco, isso é só início. Isso é só início. Será que a gente pode ter essa certeza que Jesus vai nos guardar nesse momento? Porque às vezes, irmão, a gente está tão ligado com as coisas da terra e está esquecendo de ver Jesus. Está esquecendo de tirar um particular com Ele. Para saber como é que tu tá com ele, meu irmão. Porque o negócio é o seguinte. Tem que sentar ali e falar, papai, vamos conversar. Eu quero saber como é que tá. Tá pegando pro meu lado? Como é que tá? Tem que ser esse diálogo. Não vai achando que tu é 100%, Mulher Maravilha, super-herói, porque tu prega, porque tu canta. Não, querido, todo mundo aqui, ó, tá na balança de Jeová. Eu fico muito preocupado. Então, irmão, busca o Senhor. Amém. Pode falar, pastor. Olha, nós vamos ter que encerrar esta live e começar uma nova, porque o nosso limite é 1 hora, não é? O Instagram só permite 1 hora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou terminar esta agora e vou começar uma nova, ok? Por isso, você que está aí desse lado, aguarde uns minutinhos e volte já novamente, que nós vamos entrar numa nova, tá bom? E vamos orar, você aí também, aproveita. Vamos fazer aquela oração conjunta, que aqui a hora é rápido. Não é igual a minha live, que eu fico 4 horas, não, misericórdia. Olha, nem eu consigo assistir depois. Então, fica assim. Se o pastor tirar toda a liberdade, como a gente vai fazer a oração geral, só se Deus tocar no pastor ou em mim, que tem alguém aqui específico, se o Espírito Santo, né? Aí a gente vai fazer a oração específica. No momento é geral, né, pastor? Você quiser trazer algo para apresentar diante do altar do Senhor, fique à vontade. Amém? Tá contigo, pastor. Pronto, então até já. Eu vou encerrar esta e eu encontro-vos já na próxima, tá bom? Tem aí mais uma coisa importante que eu quero falar também a respeito daquilo que estivemos a conversar, tá bom? Até já. Glória a Deus.